Seu amor me guia. Aproveitar para ir chamando as pessoas, lembrando a turma que eu cheguei. Já abriu ou não? Já abri. Já. Não, não toca a música. Já começou? Solta. Eu sei que ele vive, que por certo se levantará em meu favor. Eu sei que Pegar a ele vive, Canetinha, deixa. sua destra me sustentará até o fim. Seu amor me guiará, ele é fiel e verdadeiro, sua graça é sobre mim, ele é fiel a mim, ele cuida bem de mim e me diz: filho, não temas, confia em mim, confia em... Espera um pouquinho, Aline. Espera só um pouquinho, tá? Daqui a pouco eu te chamo. Filho, não te deixarei, estou contigo e sempre serei. Sou teu Deus, sou teu Senhor, seu amigo e teu Salvador. Sempre cuido de você, sou teu Pai, descansa em mim. Eu seguro em tuas mãos, filho meu, confia em mim. Eu sei que ele vive e por certo se levantará em meu favor, em meu favor. Eu sei que ele vive, sua destra me sustentará até o fim. Seu amor me guiará, ele é fiel e verdadeiro, sua graça sobre mim, ele é fiel a mim, sempre cuida bem de mim e me diz: filho, não temas, confia em mim, e por certo se levantará em meu favor. Confia em mim, eu sei que ele vive, sua destra me... Gente, tá dando um tempinho aí pra vocês ir enviando a setinha, convidando as pessoas. Eu tô fazendo isso aqui, ó. Seu amor. A minha convidada já chegou. Luciana Capo, Paz de Cristo. Clarice, minha amiga, tá aí também. Glória a Deus. Nanda Alves. Eu vou convidar. Eu vou mandar o convite pra ela. Eu acho que vai ficar. Já tô vendo ela aqui. Não vai ter. Filho meu, É só você aceitar ali. nunca te deixarei. Não temas, filho meu, descansa em mim, confia em mim. Oi, gente. Vem aqui, Fernanda. Felizes porque o Senhor Jesus tem sido maravilhoso, né? E Ele tem nos dado mais essa oportunidade em que nós podemos estar aqui nesta live abençoada, poder falar do amor de Deus, poder dizer o quanto nosso Deus é maravilhoso. Eu já posso ver a minha amada convidada, como ela está lindíssima, gente. Claro que não tem filtro. Tem sim, né? Gente, eu fico muito feliz de ter a Aline aqui comigo. Antes de passar a palavra para ela, antes da gente começar a conversar, eu queria dizer da minha admiração, do meu carinho que eu tenho por essa menina. Eu digo que é uma menina porque ela tem idade de ser minha filha. E, assim, ela sempre foi muito ligada a mim.
Durante algum tempo eu pertencia à DEVEC Soldado Paiva, né? Antigamente já era DEVEC, acho que não. Acho que era a Assembleia de Deus da Penha, né? E lá eu conheci essa família, ela, o seu esposo, o seu filho. E assim, foi uma amizade de muito tempo, mas que nós nunca nos perdemos, né? Aconteceu muitas coisas na minha vida. Dentre as coisas que aconteceram foi a morte dos meus filhos, em que a Aline conheceu, né? A Aline participou comigo ali, eu era dirigente do culto de libertação. Durante 5 anos eu dirigi um trabalho de libertação aí na Soldado Paiva, e era muito lindo, né? O que Deus fazia. Eu não esqueço de Luciana, não sei se ela está aí, eu mandei convite para ela, avisei a ela, que eu amo Lu, né? A Luciana é uma menina assim, que eu tenho muita preocupação, estou sempre orando, de vez em quando eu curto algumas coisas dela, converso com ela. Mas, assim, tem algumas pessoas que ficaram marcadas no meu coração, né? Então, a minha passagem ali na Soldado Paiva foi, assim, tipo uma preparação. Eu me lembro que foi uma semana, 2 meses antes do acidente dos meus filhos, eu fiz um culto em ações de graça de aniversário de 15 anos do Tiago. E ele reclamou muito, ele falou: mãe, esse negócio de aniversário de 15 anos é para criança, é para menina. Eu sou homem, eu não quero esse negócio não. E foi uma luta. Eu falei: então tá, então eu vou fazer o culto e vou fazer um bolo. E eu me lembro que na hora que o pastor deu a oportunidade para o Tiago, né, ele cantou o hino do Tales. Ele gostava muito de cantar os hinos do Tales. E ele cantou o hino do Tales e eu chorei. Eu não entendi por que eu chorava tanto durante o hino que meu filho estava cantando. E só depois, né, que eu vim a entender, depois de tudo que aconteceu. Mas eu me lembro que eu chorava e eu agradecia a Deus. O meu filho Tiago, ele era um menino, era diferente, sabe? Ele jogava um futebol, ele jogava muito bem futebol. E eu me lembro que a gente tinha comprado uma chuteira, o pai dele tinha comprado uma chuteira caríssima, toda dourada para ele, porque ele iria fazer teste no clube do Flamengo. E aí, nós fomos lá para o campo do Flamengo, lá, e tinha alguns olheiros que iam ver. E naquele dia, foi muito interessante o que aconteceu. O meu filho, ele amava jogar futebol, mas naquele dia ele sentou no campo e falou: mãe, eu não vou jogar, eu não quero isso para minha vida, eu não quero ser jogador. E aí, ele não quis. A gente veio embora, o pai veio frustrado, até eu também, sem entender bem o porquê daquilo. E depois, passado um mês, eu acho, depois aconteceu o acidente, né? E o meu filho era um menino muito envolvido com a igreja. Ele estudava, ele trabalhava, às vezes eu morava ali em cima das malharias, em frente ao corpo de bombeiro, e eu ficava olhando ele passar. Ele saía do serviço, ele estudava, ia direto ele estudava no Senai, fazia desenhista mecânico, e ele fazia um estágio lá também. Foi até o filho da Aninha que arrumou para ele. A Aninha deve estar aí, a Aninha aí da Soldado Paiva, do Marinho. E aí ele fazia junto com a Alcina também. Não, o filho da Aninha era professor dele. Quem arrumou foi a Alcina. Agora que eu estou me lembrando. E aí ele já passava direto para a igreja. Da varanda eu vi ele passando abraçado com a Andressa, que ele pegava a Andressa na escola e já iam direto para a igreja. Aí na igreja ele chegava cedo, ele limpava. Eu me lembro que o filho da Aline também, ele que abria a igreja, né? Era um menino muito comprometido. Há muito tempo que eu não vejo. Era muito comprometido com a obra. E assim, eram os meninos assim que a gente via, né, o amor que tinha pela obra. Mas o meu filho, em especial, às vezes eu até travava um pouco ele. Ele era muito assim com a igreja. Assim, parecia que ele tinha pressa, sabe, de fazer as coisas de Deus. Estou falando assim para a Aline se acalmando, para ver que aqui é para abrir o coração. E aí, te amo. E aí eu sei que no dia 12, ele faz aniversário, dia 15 de outubro. E aí nós fizemos aquele culto. Me lembro que eu chorei muito naquele culto. E a Luciana, ela chegou, sentou perto de mim e ficou segurando a minha mão. Sabe, eu nunca vou me esquecer disso. E ali a Aline também. A Aline sempre foi muito carinhosa comigo. Sempre esse jeito dela, me agarra, me beija, né? E eu fico até assim, meio constrangida. Fica assim, o que essa garota vê em mim? Eu, hein? Essa menina faz parte da prateleira de cima. Mas assim, é um amor assim tão lindo que a gente vê a sinceridade. E eu não sei, foi Deus que preparou vocês para mim naquela hora. Assim, eu acho que Deus já estava me confortando pelo que iria acontecer. Porque passado aquele dia, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu chegava na escola do Tiago
E quando eu chegava na secretaria, o Tiago estudava aqui perto da minha casa, no Mário Creif. E quando eu chegava no sonho, eu chegava na escola e todo mundo vinha ao meu encontro e falava assim, o teu filho morreu, o teu filho morreu. E quando eu chegava no vidro porque assim, aqui a escola, não sei se ainda é assim, mas a gente chegava no vidro para poder falar com as mulheres que ficavam dentro da secretaria. Só que quando eu chegava no vidro, não tinha ninguém na secretaria, só tinha o meu filho no caixão ali dentro. E aí, não é por incrível que pareça, já era Deus falando comigo. Eu percebia que ele estava de short cinza e o chinelo azul. E aí eu olhava assim, eu falava, o que aconteceu com meu filho? O que aconteceu com meu filho? Só que eu acordava daquele sonho. E passando um tempo, 15 dias depois, aconteceu um acidente de carro, né? Em que os meus 2 filhos, minha nora e meu genro, faleceram na BR-101, entre Casimiro de Abreu e Silva Jardim, que foi aquela ultrapassagem que deu de frente com a carreta, e o carro caiu na ribanceira, e os 4 quebraram o pescoço e foi morte instantânea. Não tive tempo de orar, não tive tempo de clamar. Na hora não me lembrei do sonho. Eu me lembro que quando eu acordei do sonho, eu falei com a minha mãe, falei, mãe, corri na casa da minha mãe, falei, mãe, que minha mãe morava no apartamento de baixo. E eu falei, mãe, o que é isso, esse sonho? E minha mãe falou assim, a morte é vida, não fica tão preocupada, que minha mãe ainda falou isso. E aí, no dia depois que eu enterrei os meus filhos, que eu vim para casa, eu me lembrei do sonho. E aconteceu um detalhe tão, assim, interessante. Eu tô falando isso porque a Aline, ela fez parte disso, né? A Aline, a Luciana, tinha um grupo ali na igreja que eles me abraçavam muito. A irmã Rosângela, a Fernandinha, toda vez que eu dava aula de escola dominical, ela ficava assim, Nailde, eu amo a tua aula de escola dominical, eu amo você dando aula. E assim, Fernandinha sempre me botou muito pra cima também, né? Eu amo Fernandinha demais, de paixão. Eu fiquei feliz demais quando eu vi Fernandinha dirigindo o culto de mulher. A conquista de vocês é minha conquista, porque eu vi vocês começando, sabe? E aí, hoje ver Fernandinha, a esposa de pastor, o Guto, eu vi o Guto pequeno, meu Deus, e hoje ele já é pastor de igreja. Aquela falando, volta, Naná. Assim, eu tenho um problema comigo porque eu quase não posso frequentar mais os cultos, né? Assim, não tô sendo metida, não. Deus sabe, né? A minha vida tem sido muito corrida. Graças a Deus, graças a Deus. Eu tenho uma agenda, assim, bem assim, na DEVEC, fora da DEVEC. Eu louvo a Deus por isso. E então, sábado agora, eu tô num sítio de mulheres, vou falar para mulheres com câncer, né? É um sítio, é um projeto Viva a Vida. E eu tô lá, para glória de Deus, né? E eu amo fazer isso, eu acho que eu não sei mais ficar assim, né? Só se for Deus, plano de Deus também. Eu tô aqui na disposição do Senhor, é Ele que manda na minha vida. Tudo novo, né? Não sei. Tô falando assim, mas eu não sei. No momento agora, eu tô assim, a minha vida tá tipo itinerante mesmo, e eu amo essa vida, gente. Eu vou para Iguaba, sábado, né? Domingo eu vou para Rio das Ostras. E Deus tem sido maravilhoso comigo, maravilhoso. Porque essa vida assim, intensa, não me deixa ficar pensando. E cada vez que eu falo para alguém, que eu ministro na vida de alguém, eu me sinto curada, eu me sinto mais forte. Eu vou terminar rapidinho para passar para a Aline. O que aconteceu foi que, Aline, no dia do acidente, eu estava na casa do meu irmão, já falei isso para vocês, a gente foi para Rio das Ostras. E na hora de vir embora, o Jorge tinha que resolver um problema no Rio. Então a gente veio embora e deixou meus filhos lá em Rio das Ostras. E estava um calor tremendo, dia 25 de dezembro de 2012, estava um calor, um sol muito quente. E aí eu falei com meu filho assim, filho, ele estava com a roupa do Natal, porque eles ficaram até de madrugada, né, de 24 para 25. E aí eu peguei, olha só como é que é isso. Eu falei, tira esse tênis, me dá aqui o tênis que eu vou levar, me dá a tua calça, e dei a ele o short cinza e o chinelo azul. A mesma roupa que eu tinha sonhado 15 dias antes, que eu tinha chegado no colégio e meu filho estava morto. Aí você pode falar assim, mas você não orou para Deus livrar teu filho? Não, eu não orei. Durante algum tempo, eu me senti um pouco culpada por isso. Porque a gente que é mãe,
A gente se cobra muito. E a gente acha que a gente tem o poder de livrar os nossos filhos de tudo. Não sei por que eu estou falando isso, mas Deus sabe. A gente não tem esse poder. E eu, todas as vezes, eu sempre orei pelos meus filhos. Quando eles saíam, eu falava, não ora sem sair. Toda vez que você sair de casa, você ora para comer, ora para dormir. Eu sempre ensinei isso em meus filhos, porque a minha mãe me ensinou assim. Então, isso já era um costume nosso. E naquele dia, quando tive esse sonho, eu não orei, porque minha mãe falou assim para mim, a morte é vida. E eu passei. Mas depois que passou, vai fazer 10 anos que isso aconteceu, e hoje meu coração ainda fica apertado quando eu falo, eu entendo que Deus me mostrou o que ia acontecer. Depois eu conversando com a mãe da Andressa. Andressa era a menina que era aí da Paiva também, que era a namorada do meu filho, né? Que morreu junto também. A mãe da Andressa também teve um sonho. Ela via uma onda do mar muito grande e ela via a Andressa vestida de noiva em cima daquela onda. Gente, foi Deus preparando o nosso coração para o que iria acontecer. Eu acredito muito que nada acontece na nossa vida sem que Deus nos avise, né? E hoje em dia, eu sou grata a Deus. Eu procuro sempre, em toda a minha vida, em toda a minha existência. Eu ministrei segunda-feira lá na Tarde Profética aqui na nossa DEVEC, Pastor Romildo. E eu falei isso. Eu procuro em tudo dar graça. Eu não falo só, eu não prego só, eu não ensino só para você que você tem que dar graça, não. Eu procuro exercitar tudo que eu falo na minha vida pessoal. E eu dou graça ao meu Deus, por Ele, porque Ele cuidou de mim, todos os detalhes. Ele cuida de nós, Aline. Ele cuida de nós. E essa live que eu faço, segundas, quartas e sextas, é para mostrar a vocês. Cada dia Deus vai me lembrando, porque são 10 anos, então tem muitas experiências. Cada dia Deus vai me lembrando alguma coisa. E hoje, não sei porquê, falando contigo, né? Me veio isso tudo à mente. Se você chegou agora, começa a live depois. A live vai ficar aqui no meu YouTube. É Miss Nailde Silva. MISS Nailde Silva. Essa live vai pro meu YouTube. Você vai poder assistir de novo. Ai, chegou a minha querida Rose. Um beijo, minha linda. A Rose é uma amiga minha que também perdeu a filha. E a gente está sempre falando aqui, sempre tentando ajudar, né? Porque a nossa vida é essa. A dor tem que ser transformada em obra. Senão, o que adianta esse evangelho que você fala? O que adianta você falar que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso? É só na hora que tá tudo bem? Não. Hoje eu preciso muito de oração. Nós vamos orar por você, meu amor. Estamos juntos. Estamos juntos aí nessa dor, em nome de Jesus. Rose, deixa eu aproveitar que você está aqui. Depois, você passa o teu contato para mim, que eu vou pedir às meninas para você entrar pro grupo Irmãs de Jó, tá bom? Passa o teu contato para mim no Message. Eu preciso do seu contato, de telefone, para poder, o Zap, de preferência é o Zap, para poder te incluir no nosso grupo Irmãs de Jó, tá bom, meu amor? Deus abençoe. Gente, tô dando um tempo aí pro povo chegar, que eu tô mandando setinha. Eu tô falando aqui e tô mandando a setinha chamando o povo. Povo da Soldado Paiva, cadê tu? Quem tá falando aí, missionária, você não tem noção da minha gratidão pela sua vida. Quem é? Deixa eu ver. Ah, Rose, eu te amo, garota. Eu nunca vi, mas eu te amo. É Cristo que faz isso. A dor nos une, né? A dor nos une. E Deus tem propósito. Bora, pai, olha aí a chefe mandando, ó. A chefe tá falando, hein? Keila, te amo, tá? Obrigado. Você sempre dando força pro meu ministério aí. Obrigada. Vamos lá agora. Relaxou? Ah! Pode falar já? Pode. Vem cá, se apresenta. Fala de qual igreja você é. Fala quem é o seu pastor e a sua pastora, porque eu não conheço. Pode falar aí. Então, primeiro eu quero falar com a Fernanda que tá aí, para ela subir para prender os cachorros, que não vão deixar eu fazer a live. Fernanda, vem prender os cachorros. Esse é o primeiro. Olha só, já comecei. Já começou. E agora eu quero falar que você já até pregou para mim, Nailde. Era para mim mesma, para minha vida que você tinha que falar o que você acabou de falar sobre filhos.
Eu tô na casa da Fernanda, como eu falei agora, porque lá em casa Ela já viu, hein? Ela já viu. tem uns cachorros muito barulhentos que lá tem o tempo todo. E aí eu falei, amiga, desce pra minha casa e eu fico na sua, pra eu poder conversar com a Anaílde tranquila. Só que a cachorra dela tá aqui o tempo todo no meu pé. Eu falei, meu Deus, não vai dar certo não. E quando eu subi... Olha, peraí. Tem alguém falando aí, ex-sogra linda. Aline Adão. É sogra, mas é amiga para sempre. Que legal. Então, como você estava falando aí, meu nome é Aline, tem que me apresentar, né? Eu sou da DEVEC, Soldado Paiva, Pastor Alex, Keila Torres. Tem sido bênção na minha vida, como você foi. Deus tem sido muito bom para mim, Nailde. Sempre foi muito bom. Sempre trouxe pessoas para minha vida, para me amar, para me dar uma direção. E você foi uma das pessoas que... Eu já te falei isso e sempre falo. Que você sempre... Pastor Guto tá falando contigo aí, ó. Ele sabe que eu não enxergo. Gente, deixa eu falar. Não, eu falo para você. Gente... O pastor falou, deixa as minhas cananesas aí. Não, vem prender. Então, Guto, não me atrapalha, Guto. Em nome de Jesus. Fui eu. Desculpa, vai. Vamos embora. Então, que você falou aí agora sobre os filhos, né? E agora, antes de eu subir para casa da Fernanda, meu filho estava lá na minha casa. E aí ele brincou comigo, falou assim, mãe, dá um dinheiro aí. Aí eu falei para ele, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Né? A gente aproveita já para lançar alguma coisa. E é exatamente isso. O que você falou é isso mesmo. A gente acha que a gente faz às vezes pouco, né? Mas o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance, a gente faz, que é orar, que é entregar para Deus, e é isso que eu tenho feito pelo meu filho, como você falou. Meu filho já foi bênção na casa de Deus, eu creio que vai voltar a ser. Vai voltar. Né? E esse tempo você fez eu viajar no tempo, porque eu lembro de quando eu cheguei na Soldado Paiva, como eu olhava assim a sua família, você ali louvando teu filho, e eu achava tão lindo aquilo, sabe? E eu ficava assim, meu Deus, que coisa linda. Gente, tem gente que atrapalha, né? A pessoa nunca fez live. Aí chega os atribulados, quer atribular a irmã. Fernanda, desce, por favor. É só para aprender. Então vamos lá. Esquece ela, fica, foca em mim, esquece ela. Oh, meu Deus, tá bom. Vai, que eu vou fazer com ela também, hein? Deixa o neném crescer um pouquinho. Acabei de falar com ela, que ela falou assim pra mim, Aline, é tão simples. Eu falei, então faz, irmã. Não, deixa o neném crescer, que eu vou chamar ela. Não precisa, eu fico com ele. Pode então chamar. Tá bom. Não tem problema, não. Então, Nailde, primeiro que eu queria falar para você, que eu venho ensaiando desde quando você me chamou, é te agradecer por tudo que você já foi para mim, que você é para mim. Quando você fala assim, quem é você? Você não tem noção de quem é você. Quem sou eu? Hoje, Deus usou a Camila, que está aí na live, para falar comigo. Ela falando comigo assim, nossa, vai fazer até live. E aí eu falei, Camila, você sabe que eu tô nervosa, porque quando a Anaílde me chamou, e eu tô acostumada a ver as lives dela, só vai gente top, né? Keila Torres, um dia desse estava aqui, semana passada foi uma psicóloga que falou, pra que tanta ansiedade, né? E eu fiquei com isso. Eu falei, não quero ficar ansiosa. Pra que eu tô ansiosa? Eu só vou lá falar do que Deus já fez, do que Deus continua fazendo na minha vida. Então, não quero ficar ansiosa. Mas na hora sempre bate, né? Aquele nervoso, aquele suador, assim. Eu já orei hoje de manhã, orei ainda agora. E eu falei, Jesus, vai comigo. Espírito Santo, fala comigo. Não deixa eu chorar, porque a Anaílde, quando eu olho pra Anaílde, eu sinto tanta coisa boa que dá vontade de chorar. E agora você falando dos nossos filhos, eu voltei um pouco no tempo. E aí eu lembrei que, como que o Tiago era bênção, o seu Tiago, o meu Tiago foi bênção, né? Foi uma época assim muito difícil. Você, no começo da minha trajetória, eu conheci você logo que eu aceitei Jesus.
Eu até falei disso ontem lá no Soldado Paiva, que há 12 anos atrás eu voltei para Jesus. Eu nasci e me criei no Evangelho, mas eu teve um tempo da minha mocidade que eu me desviei. E fiquei um tempo no mundo. Aí a gente sabe que quando a gente vai para o mundo, né, parece que foi bom, mas não foi. A gente vive momentos que é uma alegria, que na hora tá tudo bem, mas quando vai passando o tempo, o pecado começa a cansar a gente, o pecado começa a trazer coisas ruins, consequências ruins. E eu vivi na pele essas consequências. E aí comecei a sentir saudade da casa do Pai. Foi quando a Luciana, irmã do Ademar, me chamou para eu ir para o culto do amigo, lembra? Antigamente, assim, e ela falou, amiga, eu passo até na tua casa para te buscar. E eu falei, então eu vou. E aí, quando eu cheguei lá no Soldado Paiva ainda, aquela igreja antiguinha, assim, aqueles bancos, eu me lembrei da minha infância, Nailde. Eu lembrei isso ontem lá na igreja. O Daniel, o marido da Ceilce, né, ele cantava os hinos da harpa antes de começar o culto. E quando o Daniel começou a cantar os hinos da harpa, como eu chorei. Eu acho que quem estava perto de mim assim, deve assim, por que essa menina está chorando? E ali, hoje, eu entendo que era saudade. Saudade de casa, saudade das coisas de Deus. E ali eu continuei indo, ali continuei buscando a Deus, assim, vi que era ali mesmo o meu lugar e aceitei Jesus. E aí conheci você, comecei a conhecer você mais de perto e tive mais chances, assim, de ter você tão perto de mim. Uma vez eu lembro de eu estar numa igreja um domingo, eu estar muito angustiada, porque, como eu já falei, todo mundo sabe, quando eu aceitei Jesus, quando eu voltei para Jesus, meu esposo não era crente. E aí eu lembro de você num domingo. Eu estava chorando muito e por causa disso, porque às vezes ele não me acompanhava para ir para a igreja e quando ia bêbado. Ia bêbado e aquilo me causava muita vergonha. Eu chegava ali e ele falava alto, ele sempre foi muito comunicativo, naturalmente, mas bêbado, você imagina, né? E aí ele falava alto, ele chegava na igreja falando alto e aquilo me causava muita vergonha. E aí um dia você me chamou lá fora e você me abraçou, aquele abraço assim que nem é a pessoa mesmo, né? Como já teve gente que falou comigo assim, Aline, quando você me abraçou, eu senti todo o peso que estava em mim saindo. E eu falei, Mas a gente acha assim, o que eu fiz? Não foi a gente. Que a gente mesmo, a gente não tem nada, né, Nailde? A gente não é nada, a gente não é nada. E ali naquele domingo, você me abraçou de um jeito que eu senti que saiu virtude naquele abraço. E você disse para mim assim que um dia ele ia caminhar comigo. E eu não duvidei daquelas tuas palavras. Eu falei assim, ainda que nos meus olhos, ainda que para eu olhando assim, ele tão duro de coração, tão mundano, com umas amizades assim que não agradava a Deus, que para mim era muito distante, eu não duvidei. Eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. O Senhor tem feito tanta coisa. Nailde, há anos atrás, antes de eu conhecer você, eu tive um tumor na garganta. E durante um tempo eu me tratei no hospital do INCA. Eu lembro que eu tinha um tumor, né? Começou a aparecer o tumor na minha garganta. E toda vez eu ia ali no Getúlio Vargas, e eles me davam um Bezetacil e falava que ia desinchar. E aquilo não desinchava. E aí eu fui levando, jovem ainda, bem mais nova, eu fui levando, até que aquilo ali foi crescendo, e ficou o tamanho de um limão pequeno. E um dia eu lembro que minha mãe me levou no Pan de Del Castilho. E chegando lá, eu passei pelo médico, e quando eu entrei sozinha, quando a médica viu minha garganta, ela nem quis me tocar. Ela falou, você tá com alguém? E eu falei, tô com a minha mãe. E ela chamou a minha mãe. Quando minha mãe entrou, ela falou pra minha mãe assim, eu nem vou tocar nela. Eu vou dar um encaminhamento, e aí vocês vão procurar ajuda. Na época eu nem sabia o que era INCA. Olha isso, que doido. Era quando eu saí daquela sala, a minha mãe estava chorando muito e aí eu chorei junto. Porque eu falei assim, então o que está acontecendo? Porque eu não estou entendendo. E minha mãe falou assim, minha filha, ela te encaminhou para o hospital do câncer.
E aí eu falei, meu Deus, será que eu vou morrer? E aí já começa aquelas coisas, né? Já comecei a achar que meu cabelo estava caindo, olha que doideira. E aí eu fui para o Hospital do Câncer com a minha mãe. Quando a gente chegou lá, eu lembro que a gente foi de madrugada, lá para Cruz Vermelha, né? Quando eu cheguei lá, uma moça antes veio e falou pra gente, pra mim e pra todo mundo que estava esperando, que ali eles faziam tipo uma triagem. E quem eles vissem que não era nada grave, eles encaminhavam para outro hospital. Mas que quem estava num quadro mais grave, que fosse alguma coisa que eles achariam que era um tumor maligno, que teria que abrir prontuário. E ali eu e minha mãe, a gente ficou esperando a minha vez de ser chamada, crendo, ali pedindo a Deus que eu não ia abrir, não ia ter que abrir prontuário. E aí quando eu passei pelos médicos, o médico me deu uma ficha mandando eu abrir um prontuário no INCA. E aí eu fiquei desesperada, né? Meu filho era pequeno nessa época, meu filho devia ter uns 4, 5 anos, eu não lembro. E aí eu já fiquei desesperada, achando que ia acontecer o pior comigo. E aí, Nailde, eu vi ali o tratamento de Deus. Hoje, depois de tudo que eu passei, de todos os exames que eu fiz, alguns procedimentos assim que doeram. Eu lembro uma vez que eu fiz uns exames que eles enfiaram um negócio na minha mão. E aí sangrou muito e doeu, ardia assim dentro do sangue, sabe? Eu não sei o que era aquilo que eles botavam para eu fazer um exame. E aí eu passei durante um bom tempo ali com eles. E toda vez que eu ia fazer biópsia daquele caroço, eu não conseguia deixar eles tirarem material suficiente. E toda vez que eu ia saber o resultado, dava lá material insuficiente, que eu teria que passar por uma nova biópsia. E foi um processo assim que eu sofria, porque era muito dolorido, e eu via o desespero da minha mãe, que você falou aí. Só quem é mãe, a gente sabe o que é a dor de um filho, né? Quando a gente vê o nosso filho doente, quando é pequeno, a gente quer que seja com a gente. Ai, meu Deus, coloque em mim, mas não no meu filho. E eu vi esse desespero da minha mãe. Eu vi a minha mãe sofrendo comigo todas as vezes que a gente tinha que madrugar lá no INCA. A minha mãe sofreu. E aí a gente passou uns 3 anos nessa luta e nenhum médico aceitava me operar. Porque se eu não sabia o que era, eles não podiam fazer nada. E ali eu fiquei. Hoje eu entendo, Nailde, que aquilo ali era Deus trabalhando já comigo, sabe? Durante aquele tempo que eu tava ali, que eu passei ali, esses dias agora, eu tenho uma amiga que a filha dela tá passando por esse processo e tá se tratando no mesmo lugar que eu me tratei, que foi o setor de cabeça e pescoço no INCA. E eu conversando assim com a menina, eu falando para ela que Deus já tinha feito na minha vida, que Deus podia fazer na vida dela. E aí eu pensei uma coisa muito doida, sabe? Que eu falei assim, aquilo ali foi uma lição que todo mundo devia passar. Olha que coisa doida. Não, ninguém quer passar, né? Mas é uma escola, Nailde, é uma escola. Quem entrou naquele lugar ali não vai sair daquele jeito. Quem entrou ali vai sair diferente. A não ser que a pessoa, né, queira usar a sua experiência, porque tem gente que passa por alguns processos e ela, em vez de reconhecer a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, ela se torna amarga, né? Mas se a gente vê pelo outro lado, a gente vai ver quanto que Deus foi bom, quanto que a misericórdia dele alcançou. E aí Deus deu graça à minha mãe. Na época eu ainda não morava com meu marido, já namorava com ele, mas não morava. E minha mãe ali sofreu junto comigo. Eu lembro que meu pai trazia muito graviola, né? Que diziam que graviola fazia bem e tal. E eu não aguentava mais tomar tanto suco de graviola. Chega hoje em dia eu não gosto de graviola, de tanto que eu tomei. E aí, então, eu vi ali o cuidado de Deus. E aí hoje em dia eu penso assim, será que naquela época, aquele tempo todo que eu passei ali,
de repente eu agi como aquele povo, né, Anailde, que não tinha que ficar aquele tempo todo no deserto. Mas pela dureza do coração, pelas suas escolhas, eu fiquei ali aquele tempo todo fazendo aqueles exames e insuficiente, faz de novo, e faz de novo. E aquilo foi passando tempo, até que um dia apareceu um médico na equipe, um médico novo, chamado Dr. Ricardo. E eu lembro que ele falou que ele ia me operar. Aí eu falei, mas como assim esse doutor vai me operar se eu não consigo fazer a biópsia, eu não consigo fazer os exames como eles querem que eu faça? E aí aquele médico chamou meu marido e minha mãe e falou, olha, eu vou operar, a gente vai operar do jeito que está, com os resultados que a gente tem, só que a gente não garante 100%, né? A gente não sabe como é que vai ser depois. E ela pode ficar com alguma deformidade, ela vai ter que fazer fisioterapia e tal, a gente vai ter que abrir no pescoço. E, Nailde, eu sempre fui muito, muito vaidosa. E eu achei lindo no dia que você foi lá na Paiva, porque eu gosto de gente verdadeira. E você falou assim, eu gosto mesmo de sentar na frente, eu queria ser mulher de pastor, não sei o quê. E aí, eu gosto disso, eu acho isso lindo, porque a gente não tenta se esconder, né, atrás de uma coisa assim. E eu ficava pensando só nisso. Na minha vaidade, eu ficava pensando, meu Deus, vai abrir, eu vou ficar deformada. Mas mesmo assim, não tinha escolha, eu fui. E ali eu me internei numa terça-feira. E eu lembro que eu me internei numa terça e eu só fui operar na quinta, só fui ter alta no domingo. Que semana! Durante aquela semana ali, Deus trabalhou tanto na minha vida, Deus falou tanto comigo, Deus fez eu voltar à minha infância, de tudo que eu vivi lá atrás, de tudo que eu tinha aprendido no Evangelho, de toda a verdade que eu sabia, de tudo que eu tinha feito, que tinha entristecido o coração de Deus. Foi assim, uma semana de tratamento mesmo, assim, do céu na minha vida. E quando chegou o dia de operar, eu estava muito, muito ansiosa, com medo, porque eu conheci pessoas, Nailde, que entraram lá com os 2 olhos e saíram com um olho só. Eu conheci pessoas que entraram lá falando e saíram com aquele negócio aqui, com aquele buraco, só saindo aquele som, mas não saía a voz. E eu falava, meu Deus, o que vai ser de mim? Como que vai ser a minha vida depois disso? E aí eu fui, não tinha para onde correr, né? Eu tinha que tratar aquilo. E ali, quando chegou a quinta-feira, eu fui para a sala de operação. E fiquei com aquilo, que eu ia ficar com problema, porque eles iam ter que abrir meu pescoço, não sei o quê. Fiquei com aquilo. E fui. Quando eu voltei para o quarto, eu lembro que eu fiz amizade com uma senhora chamada Dona Maria. A gente brincava muito nas consultas, eu sou daquele jeito que você conhece, E ali, meu marido, a gente sempre brincava muito com ela, com a Dona Maria, e calhou da gente se internar junto, e ela ficou no leito do lado do meu. E ali a gente, durante essa semana, assim, terça, quarta, a gente conversava, e ali a gente tentava não focar no que estava para acontecer, mas assim, pensar em coisas boas. E eu vi uma mulher boa, uma mulher com alto astral. E quando eu fui operar, ela também saiu para operar junto comigo no mesmo dia. Quando eu voltei, que eu acordei da cirurgia, a primeira coisa que eu fiz foi botar a mão no meu pescoço. Quando eu botei a mão no meu pescoço, não tinha nada. Aí eu falei, cadê os negócios, né? E eu vi que eu estava com uma sonda no nariz. Aí eu falei, como é que houve isso aqui? O que eles fizeram? Até que o médico veio e falou, olha, a gente não precisou abrir o seu pescoço como a gente tinha planejado. A gente deslocou o teu maxilar e ali a gente conseguiu por dentro arrancar, tirar todo aquele caroço, aquele tumor que estava. Até hoje eu tenho, assim, lá atrás na minha garganta, assim, eu tenho ainda marca, porque as lutas deixam marcas, né? Até hoje, para eu olhar no espelho e saber o que Deus fez, não é? Então, quando eles falaram para mim assim, olha, a gente conseguiu operar você por dentro, e você só vai ficar com essa sonda no nariz, porque por enquanto você não pode se alimentar, você vai se alimentar através da sonda.
E isso acho que já foi em 2004, 2005, eu já estava morando, tinha acabado de ir morar com meu esposo, que hoje é meu esposo, mas na época a gente não era casada ainda, a gente estava morando junto, e ele teve todo aquele cuidado comigo. Eu lembro que eu fui para casa com aquele negócio no nariz, e ele teve cuidado de botar aquela sonda pendurada, porque tinha que ficar em pé, né, ele botou ali no ventilador de teto. E era muito ruim, Nailde, porque lá no INCA eles davam o alimento, o que a gente tinha que tomar. E eu lembro que era um líquido marrom, e meu esposo botava ali, e ele controlava aquele negócio para não me dar enjoo. Era horrível, era muito ruim. Mas mesmo eu passando aquilo ali, mesmo eu conseguia dar glória a Deus. Eu falava assim, meu Deus, muito obrigado, porque eu não estou deformada. Eu escuto a minha voz, fiquei rouca por um tempo. Ainda hoje, qualquer coisa eu fico rouca. Por isso que eu tento ficar calma, porque se eu fico ansiosa, a voz vai embora. Mas eu lembro do meu marido colocando aquela sonda ali e eu dava glória a Deus. Eu falava, meu Deus, muito obrigado, porque eu não estou com aquele buraco, o Senhor me livrou, o Senhor sabia até a minha vaidade, digamos assim, né? Eu tinha um medo de ficar deformada e Ele cuidou dessa parte. Minha mãe sempre falava assim, filha, não vai ser os médicos, Deus vai enviar alguém para te operar. E eu creio, Nailde, eu creio que ali foi Deus mesmo me tratando. E de lá para cá, eu vi assim o cuidado. E ali, como eu te falo, eu sempre fui uma pessoa grata a Deus, porque eu aprendi isso. A minha mãe me ensinou a ser grata a Deus. Só que mesmo com isso, olha só, mesmo com isso, depois de tudo que Deus fez por mim, eu tive alta do INCA. Até hoje eu guardo a carteirinha do INCA. E eu tenho tipo um cadastro, né? Porque uma vez eu lembro que na academia que eu fazia parte, o pessoal do Hemorrio foi pedir pra gente doar sangue. E eles precisavam de sangue O positivo, que é o meu. E aí eu lembro que eu falei, eu quero doar, eu sou O positivo e tal. E aí no dia marcado, assim, eu fui. E quando eu cheguei lá, que eles colocaram o número da minha identidade, eu lembro que a menina falou assim pra mim, você já teve alguma doença, alguma coisa, não sei o que. Aí eu fingi que não estava entendendo. E eu falei, por que você está perguntando? Aí ela falou, não, porque aqui está dizendo, não sei o que. Aí ela falou o que estava escrito e eu falei, eu já me tratei no INCA. E ela falou, poxa, então você não pode doar sangue. E aquilo me entristeceu. Olha como é que a gente é boba, Nailde. Deus já tinha me curado e eu lembro que isso me marcou. Aí eu fiquei tão triste com aquilo, sabe? Eu falei, poxa, eu não posso doar sangue, mas meu sangue não tem nada. Mas eu não posso doar sangue porque eu tenho um cadastro, eu tenho alguma coisa que me diz que um dia eu já me tratei no INCA, né? E ali eu passei aquele tempo, me curei, continuei indo, fazendo o acompanhamento. E aí eu lembro que no dia que eu tinha que voltar para fazer a revisão da cirurgia, meu Deus, quando eu voltei para fazer a revisão da cirurgia, eu lembro, Nailde, que eu entrei dentro do ônibus 362, eu acho, se eu não me engano, que a gente ia para lá. Eu lembro que eu entrei dentro do ônibus com a minha mãe, estava muito magra, e aquele negócio no meu nariz. Eu lembro que as pessoas me olhavam, sabe, assim, com um olhar de pena, um olhar assim de, poxa, tadinha, tão nova. E eu olhava e falava, meu Deus, que vergonha. Eu sentia vergonha, como se eu tivesse com alguma coisa assim, que eu tinha vergonha daquela situação. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá para falar com o médico, para ele me ver, nesse dia que eu fui fazer essa revisão, eu acordei muito fraca, porque eu me alimentava daquele negócio que ficava pingando. E aí eu pensei assim, como que eu vou lá para o hospital com a minha mãe pequenininha desse jeito, se eu passar mal na rua de fraqueza, minha mãe não me segura. E eu fiquei com medo, porque eu falei assim, eu tô muito fraca, eu preciso comer alguma coisa. Mas só que o médico falou, não pode entrar nada pela garganta, só do jeito que eles fizeram sair de lá, com aquele alimentozinho. E eu, teimosa, do jeito que eu sou, né, ansiosa, eu abri um Danone, olha só, e tomei.
eu tomei aquele Danone. E eu falo, um dia desse eu falei isso até com a Fernanda, aí eu falei assim, a gente não dá nada por um Danone, né? Mas aquele Danone fez toda a diferença. E ali eu sentia minhas forças voltando, porque meu corpo estava já debilitado, de tanto aquele líquido marronzinho, só pingando, só pingando. E eu tomei aquele Danone. Aí eu lembro que quando eu cheguei lá no INCA, a equipe médica que me operou, me vendo lá, e minha mãe falou assim pra mim, não fala pro médico que você tomou Danone. Aí eu falei, tá bom. Falei pra minha mãe. Quando chegou lá, e ele falou, e aí, Aline, como é que tá? Aí eu falei, morrendo de fome. Aí ele, não, mas não pode comer, que não sei o que. Eu falei, então, deixa eu falar um negócio pro senhor. Eu tomei um Danone antes de vir pra cá. Aí ele falou assim, você tomou? Eu falei, tomei, porque eu tava muito fraca, fiquei com medo de passar mal no caminho pra cá e tomei um Danone. Aí ele, e você se sentiu como? Eu falei, ótima, me senti forte, parece que minhas forças voltaram. E Nailde, na hora ele deu um sorriso, ele era um médico tão assim, simpático, sabe? Ele era um senhor assim, muito simpático. E quando eu falei pra ele que eu tinha me sentido ótimo, na hora ele foi puxando aquela sonda assim de dentro assim saindo do meu nariz e jogou fora. Aí ele falou, então se você comeu, se sentiu bem, se sentiu forte, não doeu, então a partir de hoje você pode comer, vai comendo devagarinho, coisa pastosa, não pode ser nada quente, porque você estava com ponto. E aí, quando eu saí, quando eu falei pra minha mãe falou, você falou? Eu falei, falei. Porque se eu não tivesse falado a verdade, eu ia voltar pra casa com aquela sonda. E é assim com Deus também, né? A gente tem que falar a verdade. Porque se a gente não fala a verdade para ele, a gente continua voltando com a sonda. A gente continua se alimentando com aquela coisa que deixa a gente fraca. Mas ali eu vi também Deus na minha vida. Eu falei, eu não gosto desse negócio não, eu vou falar. E aí, Aline, como é que você tá? Eu falei, tô morrendo de fome e eu tomei um Danone e agora eu tô me sentindo bem. E aí ele foi e tirou. E aí, Nailde, de lá pra cá, eu vi assim, não fiquei com nenhuma sequela, assim, a não ser isso que eu sinto até hoje, quando eu tô na igreja, assim, e eu quero dar glória a Deus muito alto. E às vezes eu sinto a minha voz ainda rouca. E eu lembro que teve um tempo que eu falava assim, Jesus, devolve a minha voz, me faz eu ter voz de novo, porque eu quero adorar ao Senhor, eu quero glorificar alto, e às vezes eu tô rouca, às vezes eu não posso, eu sei que se eu falar muito, eu vou ficar rouca ainda. Mas aí Deus fala como falou para Paulo, a minha graça te basta. E é a graça dele que tem me bastado esse tempo todo. Amor, deixa eu te falar uma coisa. Você está contando esse testemunho não é à toa, tá? Tem uma amiga minha que ela ia até fazer uma biópsia agora. A gente vai orar por ela, Débora. Olha só, tem um testemunho aí que eu li, eu anotei aqui, já passou, porque tá tendo um monte de... Depois você vê os comentários aí, tá? Roberta Ferreira falou, ela está fazendo tratamento no INCA. Tá? Ela teve um tumor no útero, foi operada, eu acho que tem 6 meses, né? E ela tá fazendo tratamento, quer dizer, você falando essas coisas assim, tá vendo? Às vezes você pensa, tô falando, não sei porquê, deixa Deus te usar. Tá? Também a Dani Souza entrou também e falou, eu comecei a te seguir depois do Abigail e do Ministério Céus Abertos, manda um abraço. Obrigado, Dani, obrigado. Abigail foi um encontro de mulheres que nós fomos, né, e que eu ministrei lá, esqueci o nome do lugar, Vila de Cava, se eu não me engano, e o Ministério Céus Abertos é uma das igrejas de Petrópolis, que Deus me deu a honra de estar lá. Minha amada cantora Mana Lília tá aí também, tá falando, Aline Margalho, sua linda. Tem muitos comentários aí, Aline, tô dando um jeito, tempinho aí pra você, né? Acho que a gente às vezes pensa que, vou falar o quê, e na hora é Deus que dirige, né? Porque a gente, essa live aqui é debaixo de oração, a gente ora, a gente pede a Deus. Eu não esquento, não tem esse negócio de chamar pessoas que têm nome, não, sabe? Eu gosto de pessoas que têm vida, que têm testemunhos, sabe? A gente não está aqui para aparecer. Essa live aqui, eu não fico atrás de visualizações, essa live aqui é só para você entender e ver como o nosso Deus é maravilhoso, como Ele age,
na nossa vida. E não precisa de você ter título, não precisa de você ser importante, nada disso. Ele não olha para a aparência, ele não olha para nada disso. Ele olha para o teu amor por ele, pro teu carinho, né, por ele. Quando você clama, ele te responde. Quando você vai a ele, ele te recebe, né? E essa live é para você ver isso. Que Deus abençoa pessoas simples, como eu, como a Aline, tá vendo? E a Aline, ela vai acabar de falar aí, né? Que ela, nessa época, depois ela até saiu, não é isso? Você ia falar? Então, olha, já eu te dou mais 10 minutos, que a hora voa, viu? Como é que passa rápido? Ah, viu? O que a gente falou? Passa muito rápido. A Fernanda agora veio aqui e falou, respira. Eu falei, ai. Não, o pastor Guto falou, você falou que não ia chorar, tá escrito aí. A Camila, Camilinha, te amo. Camila tá sempre aí me assistindo. Te amo, Camila. Camila também era companheira da minha filha, né? Glória, minha filha amava a Camila. E Camila tá aí também. Deus abençoe, minha linda. Tem 10 minutos aí, tu vai falando aí, depois a gente vai se despedir, fazer uma oração pra ti. Ótimo. Que bom que eu consegui falar. Espero que vocês tenham entendido, porque eu não ia falar sobre isso. E aí, eu falando com a Fernanda assim, eu vou falar sobre a minha vida do tempo que eu conheci Nailde pra cá. E aí a Fernanda falou assim, amiga, deixa Deus te usar, deixa Deus falar o que Ele quer falar. E aí ontem, lá na Paiva, eu lembrei desse tempo no Inca. E aí agora, sem querer, eu entrei nesse assunto. Eu ia falar da conversão do meu marido, né? Que foi uma coisa também que eu pedia muito a Deus. Foi um período também difícil, porque quando eu voltei para a igreja, ali na Soldado Paiva, ele não era evangélico. E aí ele ia só aos domingos, e eu buscando. E aí, Nailde, eu também, ontem eu falei sobre Ruth, né, sobre as escolhas ali, e como que as escolhas são importantes. Eu lembro que na época que eu aceitei Jesus, era eu e uma amiga minha. Não sei nem se ela está aqui, porque eu não estou enxergando, eu não enxergo nada sem óculos. Mas a gente buscava junto pelo nosso marido, a gente pedia junto, só que teve um tempo que ela achou que estava demorando demais, ela achou que não ia acontecer, e ela voltou atrás, ela voltou para o mundo. Eu lembro que na época eu me senti sozinha ali na Soldado Paiva, porque ela era a minha ajudadora ali, era quem a gente ia junto, voltava junto, e eu me senti um pouco sozinha. E aí, quando foi passando o tempo, eu vi como que as nossas escolhas, né, Nailde? A nossa perseverança. A Bíblia mesmo diz que se a gente for perseverante, a gente vai conseguir, mas se a gente voltar atrás, ele não tem prazer. E aí, eu e ela, a gente buscava pela mesma coisa, a libertação do nosso marido. E aí, quando ela volta atrás, hoje em dia ela está separada, foi cada um pro seu lado, sabe? Não sei nem como que estão, assim, como é que tá a vida pessoal. E aí, quando eu olho que eu consegui, mesmo sendo fraca, assim, às vezes você falou assim, essa menina da prateleira de cima, que prateleira o quê, Nailde? Eu sou lá de baixo, eu sou lá de baixo. É nada, e aí, eu falei, meu Deus do céu, será que eu tenho tanta fé assim? E aí eu consegui, com Deus, em Deus, através de orações. Eu falo pra você, aquelas orações dias de quarta-feira que você vinha, botava a mão na minha cabeça, ali eu me desmanchava toda. Eu falava, ai Jesus, escuta a oração dela, se o Senhor não escuta a minha, escuta a dela. Olha só, a gente é muito boba. Olha aí, só, o Guto tá falando aí, tá? Olha o que o pastor, falando Guto, olha, porque eu conheci Guto pequeno. Aí Deus te deu, eu e a Fernanda. Aí, o que aconteceu? Eu continuei, e ali, meu marido, aos poucos, ele foi vendo em mim alguma coisa diferente. E ali, depois de, acho que 4 anos, eu sozinha na igreja, com meu filho, né? Ele aceitou Jesus. E é como eu falei ontem na Soldado Paiva, quando toda vez na hora do apelo, lá na Paiva, a irmã Rosângela sempre vinha falar com ele, e ele falava, hoje não, hoje não. E eu falava, esse hoje não nunca vai chegar. Eu pensava, né, porque eu via tão duro. E onde ele aceitou Jesus? Ele aceitou Jesus lá na sede, um lugar que ele conhece todo mundo, porque ele trabalha por ali, né? Ele é muito conhecido. Aí eu pensava comigo, se não aceita na Soldado Paiva, que é lá do outro lado, que a gente morava lá do outro lado ainda, que é lá do outro lado, ninguém conhece a gente, ele não aceita, imagina na sede. E aí foi aí que Deus me surpreendeu. Ele aceitou Jesus na sede.
Eu lembro que quando o pastor fez apelo e eu olhei para ele, eu falei, vamos hoje? E ele balançou a cabeça, aceitando. Nailde, na hora eu não acreditei. Eu olhei assim, eu falei, acho que eu tô entendendo errado. Aí eu falei, vamos? Aí ele, vamos. E aí as minhas pernas que falharam, eu queria levar ele lá na frente, não conseguia. Aí eu fui ali chorando, ali agradecendo a Deus. E ele aceitou Jesus. E a gente já estava um bom tempo junto, ele não queria casar. Ele achava que estava amigado e estava bom. E na época o pastor Ademar, que foi uma bênção na minha vida também, ele falava, poxa Aline, eu vejo tanto que você tem tanta vontade de fazer as coisas, que você tem vontade de fazer mesmo, de trabalhar, de cooperar, mas só que tem algumas coisas que você não pode participar, porque você não é casada. E aquilo também me magoava muito. E eu falava, Jesus, faz esse homem querer casar comigo. E eu falava, vida, casa comigo. Ele, pra que a gente vai casar? E aí quando ele aceita Jesus, ele fala, vamos casar, vamos se batizar. E eu falava, isso não está acontecendo não. Nailde, foi desse jeito que a obra foi completa. A gente casou em outubro, em novembro a gente se batizou. Foi, quem olha assim parece, nossa, foi rápido. Não foi não, teve um tempo de dúvida, o tempo de choro, o tempo de insegurança, o tempo que às vezes eu ia para umas orações que eu ia na quinta-feira e Deus falava comigo ali que eu ia caminhar com meu marido, que meu marido ia vir, e quando eu chegava em casa meu marido estava bêbado assim, no máximo, e falava coisas, Nailde, que hoje em dia fico pensando, meu Deus, como que pode? Pode, Deus pode. E aí Deus salvou meu marido, a gente passou pelas águas junto, a gente se batizou, nos apresentamos na igreja junto como obreiros. Hoje em dia a gente trabalha, eu tenho todo amor pela minha igreja, pelo meu povo. Ele também, às vezes ele chega cansado e eu falo, a gente tem que ir. Ele, não, vamos embora. Aí a gente vai, se arruma e vai, né? Então é Deus que faz, Nailde, a gente não faz nada, a gente só adora, só vai e deixa que ele faz o resto. E foi assim. E foi assim que Deus. Eu ficaria aqui até 6 horas da tarde, 18 horas ouvindo você. Eu não sei falar. Eu vou falar o quê? Gente, Deus te usou tremendamente. Tá todo mundo aí falando. Ai, que Deus lindo, coisa linda. Tá todo mundo botando comentário. Sabe, Aline, você não tem noção de como você foi bênção pra gente aqui nessa tarde. Amém. Eu tô sem palavra para agradecer a Deus. Eu nem no momento duvidei, eu achei que seria diferente. Eu tinha certeza que seria uma live linda e abençoada. Você é abençoada, você tem um chamado. A gente, quando tem chamado, a gente não escolhe. O chamado é que escolhe a gente. Entendeu? A gente fala que não sabe, que não pode, mas quem dá é ele, a capacidade vem dele. Tudo é dele, né? Foi por causa dele que eu ainda não parei, nem desisti. Isso é demais, né? É a nossa vida. É por causa dele. Olha, eu estou muito feliz. Eu quero só que você dê agora uma palavra de despedida para o povo, que tem muita gente aí te seguindo. A Aline Águia precisa de uma live 2. Estão falando aí. Não acaba, não. Um beijo, Kênia. Quero fazer contigo também, garota. Gente, então é isso. Dá uma palavra aí de despedida pro povo. Então, gente, eu nem enxergo quantas pessoas tem aí. Depois que eu vou ver com calma. Tô vendo os comentários, mas não consigo entender o que estão falando. Eu quero agradecer primeiro a Deus, porque eu sei que antes de você me chamar, Ele já tinha preparado esse dia. Como eu falei com ele agora, antes da live, eu estava muito apreensiva. Eu falei, o que eu vou falar? Como que eu vou me expressar? Será que eu vou ficar nervosa? E eu falei, Senhor, fala por mim. Eu não tenho nada, de mim mesma eu não tenho nada, mas que o Senhor possa me usar. E eu espero sim que essa live tenha servido para edificar a fé de alguém. E quero agradecer muito a você pelo teu amor, Nailde. Você, para mim, sempre será assim, a minha mãe na fé. Eu fui batizada com o Espírito Santo através da sua intercessão, né? Então a gente tem muita coisa. Sabe quem falava isso? A Selma. A Selma me chamava de... eu era mãe dela na fé também, que ela aceitou Jesus num dia que eu preguei aí na Paiva. Jesus, né? É coisas que... São obras que a gente não sabe, né? Não Porque sabe. Eu não sabia disso. Não eu me sabe. sinto muito honrada. Eu quero te falar uma coisa, Aline. Fica na brecha. Fica na brecha, porque Deus ainda vai te levar para muitos lugares.
a obra é muito grande, o caminho é grande, sabe? Deus não te resgatou, não te livrou, não, é à toa, não, é porque tem sim um propósito a ser cumprido, né? E a nossa vida é essa, é a gente se entregar. Eu costumo dizer que esse nervosismo, olha, o pastor me marcou, né? O pastor Romildo, né? Um grande homem de Deus, me ligou para me pregar na tarde profética. Gente, domingo para segunda, no domingo eu não fui para a igreja à noite, eu estava com uma dor de barriga. Aí para falar, na última você prega sempre, gente, mas não é assim, entendeu? Eu não sou profissional. Eu acho que a pessoa só não sente nada quando é profissional. Se você é dependente de Deus, você fica nervosa sim. Entendeu? Então não perca nunca isso, não queira perder isso, não. Eu não outro dia ouvi o pastor Sila falando que sente isso, eu falei, o quê? Porque isso é dependência, sabe? Isso é mostrar que quando você chega lá, eu vou lá, eu vou falar, vou fazer, vou acontecer, você não precisa do Espírito Santo. Mas nós somos totalmente dependentes dele, né? E que continuemos assim. Continue assim, com essa humildade, sabe? Continue sempre achando que você não é nada, porque de verdade a gente não é nada mesmo, não. Se não é Ele conosco, se não é Deus conosco, é aquilo que eu falei lá, né, no culto, né? Às vezes, algumas pessoas já falaram para mim, você aproveita de tudo que você passou para fazer um ministério. Eu não estou aproveitando nada. Quem tá aproveitando de mim é Deus, e eu amo isso, eu quero mesmo que Ele faça isso comigo, sabe? E que eu seja a boca profética para abençoar tantas pessoas que tiveram perdas. Você hoje foi abençoado, foi usada para abençoar pessoas, né, que estão aí, que descobriram um diagnóstico. Receber um diagnóstico que está com câncer é quase que uma sentença de morte. Mas eu falei quase, porque a última palavra vem do Senhor, né? Quem dá a última palavra é Ele na nossa vida. Tu só morre quando o propósito acaba. Enquanto Deus tiver propósito com a tua vida, você vai lá, às vezes nem passa por operação, porque se Ele quiser, Ele faz a operação invisível, é a operação do céu, porque Ele pode fazer. Nós não devemos limitar o poder de Deus. Mas se for da vontade dEle que você passe na mão dos homens, você vai, você passa. Não vê a minha amiga Késia, irmã da pastora Keila aí, da Quênia. A Késia, eu me lembro que quando eu cheguei na casa da Késia, foi na primeira vez que ela ficou muito ruim. A Késia estava muito magrinha, muito, muito doente mesmo. E quando eu cheguei na casa dela, eu me lembro, quando eu falo isso, não é para minha glória, não. Mas eu falei para ela, eu vejo você varrendo a casa. Como é que é isso? Como é que a mulher vai varrer a casa? Se ela não aguentava nem ficar em pé. Tá aí, Késia, né? Para a glória de Deus. Quantas batalhas ela já não venceu, porque Deus tem propósito ainda. Eu fico feliz. A Creuza do pastor Jair, ela teve na pastora Antonieta, ela falou para mim, irmã Nailda, eu fiquei tão nervosa que eu esqueci. Aí ela me lembrou que uma vez eu falei para ela que eu tinha visto ela sem aquela caixinha. Ela falou isso para mim. Falei, irmã, e ela foi lá testemunhar na pastora Antonieta sem aquela caixinha que ela andava do lado. É Deus que faz isso, não é a gente não, é Deus, é a misericórdia dele. E ele ainda faz milagre. Tem alguém falando aqui, aqui ela falou, né? 2 cânceres que Deus deu vitória para minha irmã. Aí, ó, fala sério. Esse Deus é maravilhoso. Eu conto sempre a minha sobrinha, quando eu perdi os meus filhos, aí minha sobrinha, minha cunhada engravidou, né? E aí nasceu a Juliana. Fomos todos para Balbino, que é a família do meu esposo que faleceu, a gente é muito unida. Até hoje ainda sou ainda. E aí a minha cunhada foi ter neném na Balbino, foi a família toda. Daqui a pouco o médico entra na sala de espera e fala, a menina nasceu com um problema grave, a veia do coração está trocada com a veia do pulmão. A operação que nós vamos fazer é 99% de chance da menina ficar na mesa de operação. E demos as mãos ali e começamos a orar. Não tinha o que fazer, era só clamar. Nós cremos no Deus que faz. E naquele dia, para a glória do Senhor, o médico falou assim, a veia é da finura de uma linha. Está vindo uma equipe do Hospital do Coração para fazer essa operação, porque a gente aqui não tem nem capacidade de fazer. Foi 12 horas de operação. Abriram a minha sobrinha de cima e embaixo. Para a glória de Deus. Mês passado, dia 27, acho que foi 27 de setembro, nós fomos no aniversário de 15 anos da minha sobrinha. Ela é ministra de louvor na igreja dela. O médico falou que ela não ia falar, que ela não ia andar, que se vivesse, ia viver vegetando. Mas o nosso Deus é o Deus que muda história, que muda a situação.
E aí ontem eu falei numa live sobre os heróis da fé, né? Os heróis da fé como um grande livro de testemunhos, né? Ah, pela fé, Daniel entrou na cova do leão. Pela fé, o povo passou o mar vermelho. Mas pela fé, alguns foram mortos. Pela fé, alguns foram encarcerados. Então é pela fé que nós vivemos. Se Deus quiser fazer, Ele faz. E se Ele não quiser fazer, Ele continua sendo Deus. Aleluia! A gente, a pessoa só quer o evangelho de, não, vai ter tudo, vai, as portas vão se abrir. Ele abre, mas é a vontade dele que é soberana. Mas eu gosto sempre de falar isso para o mundo espiritual ouvir. Ele fazendo ou não, ele curando ou não, ele abrindo portas ou não, nós vamos continuar servindo a ele. Porque Ele é o único Deus. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Obrigado, minha amiga. Obrigado. Eu amei. Foi lindo, foi maravilhoso. Tá aí Valterana. Eu acho que é o irmão que é lá da igreja do pastor Guto. Tá aí. Lopes. Rose tá aí. Rose Lopes tá aí. Um beijo, Rose. Dá um abraço no Tom. O Tom também é um milagre, né? O Tom também é um milagre vivo. Ah, gente, nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é lindo. Se a gente for ficar falando aqui, a live não vai acabar. Ora aí, minha filha, para terminar. Ora aí pelo povo aí, ora aí. Agora que eu tô relaxando, Nailde. Mas tem que acabar. Tá bom, então. Então, gente, muito obrigada. Obrigada a você, obrigada por tudo. Hoje, sempre, eu sou grata a Deus pela tua vida. E obrigada, minhas amigas. Eu vi aí a Ana, eu acho que foi a Ana que passou aí. Obrigada a todo mundo, né, pelo carinho. Só Deus mesmo para recompensar vocês. E vamos orar? Pode orar já? Pode orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Que dia! Ah, Senhor, eu quero te agradecer, porque mesmo com nervoso, Senhor, mesmo com ansiedade, mesmo com medo, mesmo insegura, o Senhor me ajudou. Foi a tua mão que me sustentou, Senhor, como tem feito durante esse tempo todo. Eu te dou graça, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade de falar o que o Senhor fez, o que o Senhor faz e vai continuar fazendo na minha vida. Senhor, que o Senhor possa visitar cada pessoa que entrou nessa live, que o Senhor possa tratar com cada uma, Senhor. E se eu não conseguir falar o que o Senhor queria, que o Senhor possa continuar ministrando em cada coração. Abençoa a vida da Nailde, abençoa a sua casa, Senhor, e continua prosperando, que ela continua sendo, Senhor, essa mulher que inspira, Senhor, que nos levanta, que nos anima, que nos fala que nós podemos sim ir, Senhor, que nós podemos ser como ela, Senhor, que nós podemos sim olhar para ela e ver nela um exemplo, Senhor, de maturidade cristã, Senhor, exemplo de uma serva de Deus, que nós possamos ser como Nailde, Senhor, que nós possamos ser como Keila, que nós possamos ser como tantos exemplos, Senhor, que temos na Bíblia, Senhor, que nós possamos ser essas mulheres que possam incentivar outros, Senhor, a te adorar, a engrandecer o teu nome e a te servir de verdade, Deus, não da boca para fora, mas que nós possamos viver o teu evangelho todos os dias. Eu te peço, Senhor, por isso e já te agradeço por essa oportunidade que o Senhor me deu nesse dia. Obrigado por tudo, Espírito Santo, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua companhia e obrigado por tudo. Recebe a minha gratidão nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você quiser rever essa live, ela vai para o YouTube. Miss Nailde Silva, tá? Vai ser no meu YouTube. Eu sempre costumo ver de novo, é a mania minha. Mas eu queria só terminar agradecendo a todos vocês que estão aqui comigo, agradecendo o carinho do pastor Guto, da minha pastora linda Keila. Obrigada aí a todos vocês, Kênia, obrigada aí pelo carinho, Joelma. Nossa, tem muita gente aí boa, Ana, muita gente aí legal que está aqui conosco. Agradeço a Aline pelo esse carinho, né, por vocês ficar tão disponível para mim. Eu agradeço de coração. Eu quero terminar dizendo, era um dia ruim, mas o mar se abriu. Era um dia ruim, mas caiu o pão do céu. Era um dia ruim, mas água brotou da rocha. Era um dia ruim, mas as muralhas caíram.
Era um dia ruim, mas os 300 venceram milhares. Era um dia ruim, mas Golias perdeu para Davi. Era um dia ruim, mas Jesus venceu a morte. Era um dia ruim, mas o Espírito Santo veio e mudou as coisas que pareciam estar destinadas a serem sempre do mesmo jeito. O que eu quero dizer com isso aqui? Que os dias ruins podem muitas vezes nos entregar milagres que farão todo sentido na nossa vida. Falar de fé é você entender que os dias ruins passam e tudo passa e a bênção e a paz chega na nossa vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe grandemente todos vocês. Eu quero liberar a bênção sobre a vida da Aline, sobre o lar da Aline, sobre o filho da Aline. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E que todos vocês que ouviram, que sejam abençoados. Em nome de Jesus. Estamos terminando com o hino da Lília, para a glória de Deus. Um beijo para vocês. Até quarta-feira. Quarta-feira eu vou estar aqui. Eu esqueci com quem. Deixa eu ver com quem aqui que eu vou estar quarta-feira. Na minha agenda, rapidinho. Glória a Deus. Eu sei que na sexta eu vou estar aqui com a Rosane, psicóloga. Nós vamos falar sobre amor na terceira idade. Gente, vai ser ótimo. Sexta-feira vai ser ótimo, tá? Ela trabalha, ela dá DVEC meia e trabalha com a terceira idade de lá. Nós estivemos lá, né? Palestramos lá com a terceira idade. E ela vai estar aqui comigo na sexta-feira. Nós vamos falar sobre isso. Amor na terceira idade. Amanhã, não, vai ser na sexta, né? Hoje é que dia? Gente, hoje é quarta, né? Então tá certo, é sexta-feira, já é sexta-feira. Tô pensando que hoje é segunda. Desculpa aí a falha. Então, sexta-feira eu tô aqui, 1h30 da tarde, querendo Deus, né? Se Jesus voltar, vamos estar tudo lá no céu. Mas sexta-feira nós vamos estar aqui com a Rosane, é uma psicóloga da terceira idade. Nós vamos falar sobre isso. Amor na terceira idade. Vem comigo, eu sei que você vai ser abençoado, ó. Beijo, 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 Aline. Te amo, viu? Também. Que por certo se levanta em meu favor.